Primeiro processo 168, veto total aos autógrafos da Lei 5.782 de 2013, dispõe sobre a criação de estudo religioso e bíblico nas escolas municipais e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O veto está em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Você que está nos assistindo pela TV Câmara. Nós estamos tratando agora, nesse momento, de uma propositura por parte do prefeito, por parte do executivo da cidade, com relação ao veto total de uma propositura que nós colocamos aqui nesta casa. Para que você possa entender como funciona o veto do prefeito nessa questão, o que está em questão aqui é o estudo com a Bíblia na rede municipal de ensino da nossa cidade. Então esse projeto ele foi votado aqui nessa casa e teve como participação o voto favorável da grande maioria de todos os vereadores aqui desta casa. Então, quando um projeto é aprovado aqui, ele vai para o executivo, ou seja, ele vai para o prefeito, e o prefeito aprova ou ele veta. Vetar quer dizer rejeitar, quer dizer negar. E nessa propositura, o prefeito, ele tomou a iniciativa do quê? De negar, de vetar esse projeto que nós tanto estamos trabalhando aqui nesta casa, juntamente com a vereadora Ana Lino, juntamente com o vereador Arildo Batista, nós estivemos já estudando esse projeto há meses para colocar como propositura nessa casa. Bem, perceba o seguinte, eu quero falar um pouquinho aqui a respeito do quê? A respeito da Bíblia, né? A Bíblia ela é um livro universal. E eu gostaria de começar essa defesa falando do que está escrito aqui na Bíblia. Na Bíblia, no livro de Mateus 24, versículo 38, diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Perceba o seguinte, que aqueles dias que eles viviam lá atrás, era como os nossos dias. Comiam, bebiam, faziam festa, mas aí Deus veio por intermédio de Moisés e disse: Moisés, construa a arca que eu vou levar vocês junto comigo. E vou fazer o quê? Vou renovar a terra. Só que eles não perceberam. Eles só perceberam quando o quê? Quando a arca fechou, né? Então isso nós estamos falando do quê? De história da Bíblia. Aquele povo rebelde não percebeu que Moisés estava o quê? Anunciando que a terra iria ser dizimada. E aí diz também aqui no Mateus 24, versículo 12, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só, o que é multiplicação da iniquidade? É o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo dentro das nossas escolas fatos que são relevantes. E eu quero aqui colocar a questão da multiplicação da iniquidade, ou seja, o coração do homem se esfriando, tá? E esse é um tema tão importante nessa tarde, e eu peço que o coração dos nobres vereadores nesse momento não se esfriem, fiquem bem quentinhos para prestar atenção no que se trata esse projeto. A Bíblia é um livro universal em que todas as religiões se baseiam por ela. Então esse projeto não trata de colocar uma religião na escola, e sim usar o livro chamado Bíblia nas escolas municipais. Até porque, se fosse para colocar uma religião na escola, eu seria o primeiro contra. Nós não estamos tratando de colocar religião na escola, nós estamos tratando de colocar o quê? A Bíblia acessível dentro da rede municipal de ensino. A Bíblia não é uma religião, mas sim um livro que trata de histórias do ser humano.
Muitos arqueólogos, historiadores só chegaram em uma conclusão por intermédio da Bíblia. Nossas leis do Código Penal, nossas leis do Código Civil, são o quê? São extraídas, muitas delas, da onde? Da Bíblia, dos 10 Mandamentos. Ou seja, quando falamos de Bíblia na escola, nós estamos falando de um grande desafio que são as nossas crianças, os nossos adolescentes, nos dias de hoje nas escolas. Porque lembre-se que eu coloquei aqui que o coração do homem, ele estaria o quê? Esfriando. E com o esfriamento do coração do homem, ele não consegue ver o próximo. Ou seja, ele invade o respeito, ou seja, ele vai fazer coisas que não são adequadas para a nossa sociedade. Porque hoje nas escolas, os professores são muitas das vezes desrespeitados pelos alunos, as drogas estão nas portas das escolas, alunos matando aula para namorar, enfim. Pais que querem os filhos na sala de aula porque não aguentam mais eles em casa. Vejam os noticiários dos jovens presos nas portas das escolas. Na porta da escola, por causa de quê? Por causa de crack, por causa de arma, etc. Então, quando o aluno ou a aluna aprende o errado, eu também tenho certeza que ele pode aprender o certo. E a Bíblia pode contribuir nesse ponto. Não como religião, mas como um livro. Esse projeto ele foi elaborado com base na necessidade de resgatar os valores éticos, os valores morais. Nós, vereadores dessa casa, nós temos que contribuir para uma sociedade melhor. Com conduta de valores, respeito, convivência em grupo. A Bíblia na escola vai ajudar as crianças, os jovens, a respeitar seus pais, a respeitar os professores, as pessoas mais velhas e idosas, também portadores de necessidades especiais. Esse projeto, gente, por favor, não é um projeto de vaidade. Eu não estou aqui tendo vaidade, eu quero que esse projeto seja aprovado. Não, esse projeto é um projeto de verdade. Nós estamos falando da verdade, não estamos falando de vaidade. É por isso que eu estou aqui tentando sensibilizar os nobres vereadores. Por quê? Porque esse projeto, a Bíblia, ela tem o quê? Embutido nela, ela tem um amor, ela pretende resgatar a família, o ser humano. Porque nossas crianças e jovens, grande parcelas estão sendo mortas pelas drogas, estão sendo roubadas pela pornografia, estão sendo destruídas por falta de amor. Estou falando mentira? Vai prestando atenção. Se fala tanto de liberdade religiosa. Não, o país é laico. E quando estamos falando da liberdade de se ter a Bíblia dentro das escolas, não é aceita pelo prefeito. Por quê? Porque nós não podemos ter a Bíblia nas escolas, na nossa cidade, para ensinar. Qual o motivo que nós não podemos ter? Para ensinar geografia, para ensinar inglês, história, português, qual o motivo? Um minutinho só, presidente, só para finalizar. Nós precisamos de política pública que dê respeito à Bíblia nas escolas, porque a Bíblia não pode entrar nas escolas. Por que ela não pode entrar? Ela não mostrou aqui na Câmara nós não lemos a Bíblia não faz bem para nós? Lógico que faz bem, vai fazer bem para as crianças também, tá? Então, democracia é deixar o livro ser usado na escola, o livro chamado Bíblia. Vamos fazer a democracia valer. O estudo da Bíblia não vai ser colocado goela abaixo de ninguém, gente. As crianças, elas vão ser o quê? Elas vão ser liberadas pelos pais, pelos responsáveis. E mais, todo o veto que o prefeito ofereceu, eu também tenho resposta. O problema é que eu não tenho tempo de falar aqui. Não vai ter gasto com professoras, não vai ter gasto com material, não vai ter gasto com nada, falta o quê? Vontade política. Agora, se ele acha que é inconstitucional, eu só posso pensar o quê? Gente, presta bem atenção no que eu vou te falar, que o futuro vai mostrar. Se nós fechamos a porta da cidade com Deus para fora, a derrota está decretada. Agora, se nós fechamos a porta da cidade com Deus aqui dentro, a vitória é certa. Então fica o meu registro aqui, o meu esforço forte para aprovar esse projeto. Não vai ter gasto para a prefeitura, não é inconstitucional, simplesmente nós estamos querendo levar o quê? A Bíblia como ferramenta para que seja usada na escola para dar as aulas, tá? Então isso é muito importante, ficar registrado isso nessa casa. E o prefeito... Nobre vereador, por gentileza, já passou mais de 3 minutos do tempo regimental. Ok. Por favor. Tá, eu fico feliz com a explanação e vocês que estão assistindo, vocês veem que é duro, não é brinquedo não, entendeu? A gente não tem como explicar até tintim por tintim, né? Mas eu creio que os nobres pares
possam se sensibilizar e votar a favor. Muito obrigado. Então, só deixar claro que os 7 minutos regimentais são iguais para todos os vereadores. O veto continua em discussão. Presidente, vereadores, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, aqui presentes, boa tarde. Então, o vereador Fernando, me convidou o vereador Arildo, me convidou para esse projeto, fizemos até uma visita em São Paulo, na Casa da Bíblia, fomos conhecer como é feito os impressos, os livros que eles usam para esse projeto. Ele me convidou, fiquei muito interessada, gostei muito de ter isso nas escolas municipais, nessa idade de criança, para criança e adolescentes. É difícil, vamos enfrentar vários problemas, inclusive no projeto falando, facultativo ao aluno, mas eu vejo como a orientação, até como mãe, vejo aquela orientação que as crianças precisam, Claro que tem as orientações, a família, os pais em casa, mas tem a parte da educação que é a escola. Então, vejo com muito amor e muito, assim, vontade mesmo que tivesse isso nas escolas, falando dos valores éticos, dos valores morais, falando da religião. É que quando fala em religião, todo mundo vê a dificuldade falando da Bíblia, são várias, cada um tem sua fé, cada um tem sua religião, mas eu acho importante que antigamente até tinha aquela parte, não era religião, mas era educação moral e cívica, Isso acho que no tempo lá atrás, no meu tempo. Então, eu acho importante ter isso. Nas escolas, não perdeu, muita coisa já perdeu, desde o hino nacional, com a pátria, o respeito, aquelas brincadeiras que, desde crianças, você vê as brincadeiras nas escolas, durante o hino nacional, ou uma palestra. Até o pessoal fala que eu fico muito quietinha aqui, mas eu acho o respeito, desde isso, o respeito para com quem está falando. Pode ser numa igreja ou um artista que está se apresentando. Eu acho que desde isso, aquele obrigado para o pai, para a mãe, para o idoso, uma pessoa que está no comércio, isso é desde criança. É claro que não é responsabilidade da escola fazer isso normalmente, A escola leva na escola, é a escola que faça parte. Não, é em casa e na educação. Então, gostei muito desse projeto. Sei das dificuldades, conversei, li muito o veto, o nosso projeto mesmo, vi que lá na prefeitura, o jurídico, o parecer dele foi contrário, foi negativo, aqui o da Câmara foi favorável e depois foi revisto o parecer, e conversei com gente, mas eu vou batalhar por isso, sei das dificuldades de enfrentar isso nas escolas de implantação, mas vamos ver, o prefeito até poderia ser uma indicação nossa de vereadores, mas sou coautora, nós somos coautores, o Fernando é o autor do projeto, e gostaria de batalhar muito isso nas escolas municipais, que são as crianças e adolescentes que acho que precisam disso, resgatar essa valorização, não só na casa, mas nas escolas. Eu acho muito importante, vendo as crianças um pouco assim soltas, não tem muito aquele compromisso com as pessoas, valorizar tudo isso. Então, eu vou, sabendo da dificuldade que vai ter, que vamos enfrentar, mas só adiantando, eu sou o contrário ao veto. Vereadora, a senhora permite uma parte? Olha que interessante, Só para uma correção aqui, Eu falei de Moisés, Foi Noé que construiu a arca, viu? Quero corrigir isso, no início da minha fala. E também eu quero deixar aqui muito bem claro, que em momento algum, nós queremos ir contra o prefeito, de forma alguma. Não, eu acho que isso é um projeto nobre, vereadora, que a gente pode regulamentar junto com ele, não é mesmo? Até eu deixei no artigo 6º aqui
o Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Então é legal a gente, até depois de aprovado, se reunir com o corpo pedagógico, com o secretário de Educação, com as professoras e formar aquele negócio bonito para que a gente possa crescer dentro desse projeto. Lutar na escola não só pela parte educacional, a parte pedagógica. Exatamente. Ter esse tempo é facultativo, como está no projeto, mas ter esse tempo com a escola, trabalhar com a criança, tendo eventos relativos a isso. Não precisa aquela coisa de religião, que não, meu filho não vai participar, e ele vai ficar onde? Então, tem esse problema que o pessoal levanta. Que tenha a lei de diretrizes de bases, que isso já regulamenta. O município teria que complementar essa lei. Porque cada escola tem sua realidade, né, vereador? Então a gente vai no local. E outra também, o interessante, que poderia se começar por uma ou duas escolas, faz um projeto piloto, isso. Exato, e aí vai caminhando, conforme o projeto vai crescendo, E não só repetindo aquela vereador. parte pedagógica, e ter aquela coisa, eventos gostosos ali com as crianças, para elas participarem disso, e ver como uma coisa leve, não, vou para a escola, o católico tem o catecismo, o evangélico tem a escola sabatina, que eu fiz na escola adventista até, mas tem, mas eu acho que isso é uma coisa leve, mas fazer parte da escola, aí a criança já vai crescendo com isso naturalmente para a vida dela e para o futuro, então, mas meu voto é contrário ao veto, e boa tarde. Eu solicito a gentileza do vice-presidente da casa ocupar aqui a tribuna para que eu possa fazer uso da palavra. Já foi? Desculpa, eu não vi. Então, fico inscrito na sequência. O projeto continua em discussão. Eu só quero fazer algumas ressalvas aqui, até porque o tema abordado agora, nesse momento, é um tema importantíssimo. Quando você fala em religião, envolve crianças, não é verdade? E quando você fala em criança e fala em religião, você acaba tocando naquilo que nos envolve, que é o espírito. E um ser humano que não tem uma preparação espírita, baseado no livro maior que a Bíblia, ele é um ser humano vazio. E aí só Deus é que sabe o risco que se corre, o sofrimento que ele vai ter na terra. Então é o seguinte, eu quero dizer aqui que a intenção de vocês foi maravilhosa. E aí é o seguinte, o texto aprovado trata-se de suplementação à lei federal, suplementa a lei federal e a lei de diretrizes e bases da educação nacional, que é a LDB. No seu artigo 33, cria o estudo religioso e bíblico destinado à escola do município voltada ao ensino infantil e fundamental. Entretanto, existem razões que impedem a outorga da sanção ao projeto, pois há manifesto de vício. O que é isso? Matéria concorrente. O princípio da separação entre os poderes, da Constituição Federal, artigo 5º da Constituição do Estado de São Paulo, que visa garantir a harmonia e a independência do Executivo, Legislativo e Judiciário, foi violado com a aprovação da lei de iniciativa do Poder Legislativo. E aí, conclusão. Aí, o importante é destacar que o Tribunal de Justiça de São Paulo já julgou de forma constitucional uma lei idêntica a essa na cidade de Suzano, vereador. Suzano, O senhor permite uma parte? muito agradecido. Julgou inconstitucional essa lei, palco de uma ADIM imposta pelo prefeito na época da aprovação dessa lei. Eu já dou para você logo a parte. E aí, conclusão. E, por outro lado, o projeto de lei também viola o princípio da necessidade, eis que o torna o tempo proposto, além de ser competência privativa do chefe do poder, o tio dispensa edição de lei. Aí, dispensa edição de lei do Poder Legislativo. Por quê? A Vossa Senhoria pega a Constituição Federal de 88, que prevê no seu artigo 210 o seguinte: artigo 210, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum em respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. E aí, o parágrafo 1º do artigo 210 da Constituição Federal de 88 diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas no ensino fundamental, grifo nossos. Então, só para você ter uma ideia,
O próprio parágrafo 1º já está dizendo que já consta na Constituição Federal o direito de inserir nas escolas do ensino fundamental o ensino religioso. Você entendeu como é que é? Então, a lei, e por outro lado, o artigo 33 também diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina. Ou seja, não há necessidade de se criar o ensino religioso nas escolas públicas, pois a própria Constituição estabelece expressamente que essa disciplina existe, bem como a lei de diretriz e base da educação. Então, conclusão, a intenção de vocês é maravilhosa, só que a lei já existe. Cabe, sim, às escolas do ensino fundamental de adaptar esse sistema religioso nas escolas, que isso não acontece, na verdade, Analino? Né? Vereador, senhor pois não, permite... meu companheiro. Então, o que acontece? Na verdade, a ação de inconstitucionalidade que foi colocada lá em Suzano, né? Sim. Ela narra o quê? Ela narra que é inconstitucional. Mas perceba que nós não estamos mexendo na Constituição Federal. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos suplementando, ou seja, nós estamos colocando o estudo com a Bíblia na escola. Então, isso daí o que acontece? Não fere a Constituição Federal. Agora, com relação a que o prefeito diz que é ilegal, né? Porque a prefeitura não terá custo, e foi nisso que a DIN também se baseou para derrubar a lei lá em Suzano, né? Então, e tudo isso nós podemos ir lá para o artigo 6 do projeto, que é o quê? Que diz que a prefeitura, ela regulamentará, né, a finalização desse projeto. Então, nós não invadimos o Poder Executivo de forma alguma, né? Essa casa, ela respeitou na íntegra, até tendo o parecer favorável, né, do judiciário dessa casa. O prefeito, ele diz que é contrário ao interesse público. Esse é um outro detalhe. E não é contrário, porque talvez seja contrário ao interesse dele, né? Particular dele. Até porque, já reforço, eu deixei novamente lá no artigo 6º aberto para ele regulamentar esta lei, né? Então, desculpa, não, vereador, mas aí novamente eu tenho que falar que falta vontade política do prefeito, né? E ele deixa bem caracterizado, né, a discriminação contra os cristãos. Ele sim está exercendo uma discriminação. Por quê? Porque nós estamos querendo colocar um livro chamado Bíblia, que é esse livro aqui, tá? Para quê? Simplesmente para ser colocado lá como estudo de geografia, inglês, matemática, enfim. Mas e a parte histórica da... Legal. né? Mas então... aquilo que eu acabei de ler agora, o que a prefeitura, que o jurídico da prefeitura alega é que a lei já existe no artigo, né, que eu acabei de citar agora há pouco, que é o artigo 210 da Constituição Federal, que já autoriza, né, inserir dentro das escolas do ensino fundamental essa matéria, que é o ensino religioso. Não, ensino religioso, mas não da Bíblia. O que deixa bem claro aqui é que, embora a lei já permite, mas isso aí é matéria que viola os princípios da lei, porque isso é de competência do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Que eu acho uma bobagem. Eu acho uma bobagem, sim. Que o Poder Legislativo poderia sim fazer. Eu acho que violar o princípio da lei é não permitir a Bíblia entrar na escola. Sim, aí sim é violação da democracia. Eu acho bobagem, porque né? O que isso vai causar... Até porque, vereador, a Bíblia não é religião, né? A Bíblia é um livro universal, não é verdade? Mas, como eu já disse várias vezes aqui, repito novamente, que nós, vereadores, somos cerceados pela Carta Magna e perdemos muito o nosso potencial de poder legislar. Você entendeu? Nem tudo a gente pode fazer. Por esse motivo que eu peço seu voto, vereador. Seja favorável no projeto e deixa a DIN rolar, se for o caso da DIN. Entendeu? Né? Peço seu voto, se sensibilize com os cristãos. Pela ordem, gente, por favor, vamos respeitar o regimento. Para entrar na fala do orador tem que pedir o à parte não pode passar de 1 minuto. Por gentileza, para a gente ter ordem aqui. Peço a gentileza, então, que o vice-presidente da casa assuma a presidência da sessão para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial
aqueles que se fazem presente aqui no plenário. Agora, cumprimento na pessoa da minha colega Rose Faria, que está aqui presente. Como vocês estão acompanhando, já deu para perceber que é um tema bastante polêmico. Eu gostaria de dar a minha contribuição, porque até regimentalmente, na votação da lei, o presidente não vota, ele só vota no caso de desempate. Mas na votação do veto, obrigatoriamente o presidente vota. Então, como terei que manifestar meu veto, que eu gostaria de já fazer minha defesa nesses 7 minutos, e peço a gentileza que acione os 7 minutos aí, para ser igual para todos, por favor. Isso. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de colocar, só para você que está em casa entender. Toda vez que se trata de lei, ela tem que ser primeiro votada. Se for aprovada, ela vai para o Poder Executivo, que pode concordar ou discordar. Se ele concordar, chama-se a sanção, a lei é promulgada, publicada, entra em vigor. Se ele não concordar, chama-se veto. Ele pode não concordar com todo o projeto, com parte dele. O veto pode ser total ou parcial. Quando isso acontece, a Câmara delibera sobre essa discordância do prefeito. E o prefeito, para fazer isso, ele tem que justificar o motivo dele ter discordado. E hoje o que estamos fazendo é exatamente esse momento, onde houve uma lei aprovada por essa casa em que o Poder Executivo, através do prefeito, discordou da mesma. Esta lei, esse projeto de lei que não virou lei, tratava do ensino bíblico nas escolas. Então, da oportunidade das crianças, dos jovens terem o ensino bíblico nas escolas. E daí eu gostaria de fazer aqui minha contribuição, até enquanto estudioso do direito. Primeiro, fazer a diferenciação do que é ensino religioso e o que é ensino bíblico, que não são as mesmas coisas. A Constituição Federal, através do seu artigo 210, parágrafo 1º, autoriza que as escolas tenham ensino religioso, e do latim religare, quer dizer religar. Religião é toda a ação que o ser humano tem de se religar ao Criador, e ele escolhe qual é a melhor forma de fazer isso. As religiões, para facilitar essa forma de se religar, registram escrituras sagradas e seguem essas escrituras. E essas escrituras não são só umas, são várias. Vou citar algumas delas. A mais famosa, a Bíblia. Temos o Alcorão, temos o Torá, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos a Sutra budista. Ontem estava lendo ainda para preparar meu voto, que os hinduístas não têm registros, eles têm uma forma livre de cultuar os seus deuses, que são baseados em deuses da natureza. Então existem diversas formas, diferentes formas de se fazer a ação de se religar, ou seja, de se praticar a religião. O que a Constituição garante é o ensino religioso. E talvez até hoje não tenha sido regulamentado por uma lei federal. O que seria isso? Exatamente por essa dificuldade, até porque o Brasil é um país de culturas diversas. E como você vai criar um ensino religioso se você tem diversas religiões dentro de uma mesma sala de aula, por exemplo? Mas isso é um desafio que cabe ao governo federal, através do Congresso Nacional, regulamentar isso. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei federal, ela replicou o que a Constituição falava, pode ter ensino religioso também, mas não disse como seria isso. Eu acho extremamente louvável a proposta dos autores, tanto da Ana, quanto do Fernando e do Arildo, de propor esse ensino religioso. Porém, ao vinculá-lo a um tipo de escritura religiosa, que é a Bíblia é um dos tipos de escritura religiosa, fere a Constituição. Porque o termo ensino religioso é diferente de ensino bíblico, em que pesa a grande maioria das pessoas seguirem a Bíblia como referência, não é o único. E nós não podemos simplesmente ignorar as pessoas que não seguem a Bíblia. Porque nós, enquanto Estado laico,
Estado que não tem uma preferência religiosa, que deve respeitar todas as religiões, não pode tomar esse partido. Inclusive, na segunda-feira, tivemos aqui nesse plenário o 35º Congresso de Proteção à Diversidade Religiosa. O pastor Rogério Timóteo e Ana Lino estiveram aqui presentes. Membros da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma comissão para garantir a liberdade religiosa, porque isso é uma garantia constitucional e nós não podemos, através de uma lei, desrespeitar. Ninguém aqui está desmerecendo as escrituras sagradas de nenhuma religião, e aqui falo pelo meu voto. Respeito a Bíblia, aprendo muito com ela, estudo ela, porém, aqui temos que nos posicionar enquanto legisladores. É importante que incentivemos o ensino religioso nas paróquias, nas igrejas, nas comunidades, nos clubes, nas escolas, mas regulamentar, restringir o ensino a uma exclusiva escritura... Senhor presidente, o senhor permite uma parte? Só um minutinho, senão eu vou perder o raciocínio. Restringir a uma exclusiva escritura, nós já estamos cometendo a discriminação daquele que segue uma religião que não adota aquela escritura. Por mais que o projeto seja que é voluntário, participa quem quiser, por mais que tenha isso, então teria que ter esse ensinamento para todos os outros livros. Daí seria nós legislarmos não de forma para todos, mas por segmentos. Então, eu queria pontuar primeiro essa questão terminológica, mas queria fechar que o grande problema aqui, ele é muito mais simples que isso para entender. Não é só discutir se é Bíblia, se é o Corão, se é Evangelho do Espiritismo, não é isso. A Lei Orgânica Municipal, artigo 30, inciso 5, diz que só o prefeito pode regulamentar serviço público. O serviço de educação é um serviço público. Dizer o conteúdo que o serviço de educação deve ensinar em sala de aula é regulamentar um serviço público. Então, isso chama-se vício de iniciativa. Quem pode fazer isso é o Poder Executivo, e deixo a sugestão que os nobres vereadores façam uma indicação para que o Executivo, se assim entender, faça a regulamentação do ensino religioso. Mas o vício que temos aqui, para finalizar meu raciocínio, é um vício de iniciativa. O vereador não pode fazer essa lei, cabe apenas ao Executivo. Como bem colocou Itamar, não foi uma escolha nossa, assim determinou a Constituição Federal. Enquanto os deputados federais e os senadores não mudarem a Constituição Federal, devemos obediência a ela, porque ninguém é acima da lei. Aqui deixo a minha contribuição. O projeto continua em discussão. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara e pela internet, todos que estão aqui nas galerias. Quero cumprimentar a Rose Faria, quero cumprimentar o Fred também, já dar os parabéns mais uma vez pelo evento de ontem. Fred, parabéns pela organização. E eu não podia deixar de usar essa tribuna, porque eu me recordo muito bem, quando nós votamos esse projeto, que eu falei sobre o mérito e o aspecto legal. Então eu fui favorável, mas deixei muito claro que eu aguardaria um posicionamento do jurídico da Prefeitura e também do jurídico desta Casa. Mas eu não posso deixar de lado também a iniciativa louvável dos autores. E esse parecer veio, e veio contrário, como eu já imaginava. Mas por uma questão de justiça, até por uma questão de coerência, eu votei favorável para aguardar um pouco o posicionamento. E eu estou usando essa tribuna hoje para reforçar já o que foi dito pelo nosso presidente
do aspecto legal. Eu acredito que houve uma falha na formulação desse projeto. Porque quando a LDB fala do ensino religioso, é porque o nosso país adota várias religiões, um país laico. E como que vai ficar o muçulmano que adota o Alcorão, o budista, o espírita, aquele que segue o candomblé, umbanda? A gente tem que respeitar. Embora também tenha o argumento do vereador que é facultativo, eu acho que a gente deveria ter colocado isso no papel de uma forma mais abrangente. Que o estudo religioso facultativo seria para todas as religiões e que segue outro manual. E eu posso falar para vocês, hoje mesmo eu citei aqui nos temas livres, eu citei um trecho de Lucas, porque eu sou cristão, sou católico praticante, sou cristão, sigo a Bíblia, citei, mas eu tenho que adotar uma linha de coerência nas minhas votações. Eu não estou aqui hoje como um representante religioso, eu estou como um parlamentar, como uma autoridade constituída, eleita pelo povo, por uma parcela da sociedade. E dentro dessa parcela que me elegeu, eu tenho espírita, eu tenho budista, eu tenho católico, eu tenho umbandista. Quer dizer, eu não posso aqui puxar por um lado vereador, que me convém. O senhor permite uma parte? Permito, Fernando, fica à vontade. O que acontece, vereador? Olha só para o senhor ter uma ideia. Nós tramitamos essa lei, aliás, antes, no comentário que o senhor falou, né? O senhor percebeu que poderia ser feito de outra forma. O senhor teve a oportunidade de fazer, né? O senhor poderia ter feito essa mudança porque nós debatemos isso aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando se trata de outras religiões, esse projeto ele não engessa de forma alguma as outras religiões. Muito pelo contrário. Ele abre até espaço para as outras religiões, desde que a outra religião, como o senhor citou aí, se o senhor quiser, por exemplo, defender os ubandistas, o senhor pode protocolar aqui um projeto de lei na casa, dizendo que o senhor quer um projeto parecido que seja introduzido na rede municipal. Vai ser trazido em votação. Se a lei for aprovada, não tem problema nenhum. Nós vivemos num país democrático. Então, essa é a minha argumentação. No que tange com relação à regulamentação da lei, né, que o senhor disse que é inconstitucional e tal, enfim, até que... Fernando, eu concedi 1 minuto para você, okay, já chegou obrigado, no minuto. Obrigado, vereador, muito obrigado. Né, até entendo até o seu posicionamento, com muita vontade que esse projeto vá, por ser o autor do projeto, mas eu gostaria que você fizesse justiça também, que você recordasse quando nós da CCJ discutimos e que eu estive no seu gabinete e falei para você dessa possibilidade. Só que você não levou em consideração, você quis manter o estudo bíblico. Então, eu quero aqui deixar bem claro que eu não tenho nenhum problema, até porque eu sigo a Bíblia. Só que eu não estou aqui como representante político, eu estou como parlamentar. Eu não posso, nesse momento aqui, me furtar de todos os ensinamentos jurídicos que eu adquiri ao longo da minha trajetória. Então, a liberdade religiosa tem que ser prezada. A liberdade religiosa tem que ser prezada. E na forma que está, porque o que vai para a rua, o que vai ser aplicado é o que nós aprovarmos aqui do papel. E do jeito que está no papel, não dá essa liberdade, está estudo bíblico, dando a possibilidade para outras religiões, mas não está formalizado isso. Então a gente não precisa ficar debatendo se eu quero incluir outra religião, porque não é esse o objetivo. Até acho que vocês poderiam fazer uma indicação, passe isso para o Executivo, quer fazer uma indicação, façam para que o Executivo acolha ou não, estude um pouco mais a matéria. E falando de estudo, as decisões dos tribunais mais recentes apontam vícios, inconstitucionalidades. Quer dizer, se passar isso daqui, nós já sabemos que vai sofrer uma ação e com toda certeza vai ser julgada procedente, uma ADIM. Então eu quero agradecer a atenção de todos, espero que tenha compreensão e o respeito pelo meu posicionamento, mas eu sou favorável ao veto. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores,
é interessante a gente estar aqui agora para discutir um veto de um prefeito que fala de um projeto de lei que coloca o ensino bíblico nas escolas. A LDB tem discutido isso. O Supremo está discutindo isso. E eu queria dizer aqui o seguinte. Acho que o vereador Hernani falou exatamente aquilo que eu penso. Eu estou aqui representando a minha cidade. E se alguém de alguma religião africana pedir para que eu defenda o seu povo, defenda os seus direitos, eu irei defender. Frequento igrejas evangélicas, faço visitas às igrejas evangélicas, inclusive a igreja do vereador Fernando da Ótica, que eu acompanhei durante 12 anos do meu mandato, que eu ajudei a solucionar um problema técnico da igreja, estudando para ver como viabilizar o projeto da igreja que Fernando participa e que eu visito. Parte da minha família é evangélica, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista. Parte da minha família é católica. E tem pessoas na minha família que são espíritas. Nós não devemos colocar nessa tribuna, fazer dessa tribuna uma guerra santa. Nós somos representantes de toda a população. E quando da discussão da Constituinte, esses debates aconteceram em todo o país. Mas tem que acontecer com respeito. As pessoas têm que respeitar a opinião das outras. E não podem querer dizer que aquele que vota contra ou que aquele que vota favorável é filho do demônio ou é filho de Deus. Porque em algumas falas, muitas vezes, parece isso. Que discussão religiosa você quer colocar na igreja quando o debate se torna fútil? Quando se coloca pela pequenez? Eu acho que não cabe a esta casa, é a minha opinião, e eu estou respeitando os outros, e disse que votaria favorável e que rumaria em relação a manter o veto, se houvesse veto, porque nós, naquele momento, já anunciávamos a inconstitucionalidade do projeto. O que eu quero dizer é o seguinte: acho que seria muito democrático se esta vereadora tivesse a ideia de colocar aqui o estudo bíblico, até porque é o livro que eu acabo tentando seguir. Mas seria muito democrático também que, se eu fizesse isso, eu colocasse também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo do Sutra, apresentado que os budistas seguem, o Alcorão pelos islâmicos, o Torá pelos judeus, porque aí eu dou oportunidade a todo o povo que eu represento de ter inserido na educação municipal todas as representatividades. No entanto, eu não tenho nenhuma intenção de discutir religião dentro do município, dentro da escola. Eu acho importante as pessoas terem religiosidade. Acho importante colocar a questão da ética dentro das escolas. Mas acho importante, acima de tudo, que a gente respeite todas as demais religiões. E hoje, eu penso e vou votar pela manutenção do veto pela questão da inconstitucionalidade. E eu espero que daqui não saia nenhuma guerra santa. Até porque respeitar o outro é um princípio da maioria dos livros que nós citamos nessa tribuna hoje. Respeitar sempre. É importante que as pessoas tenham religiosidade, mas é importante também que eu respeite o outro. E cada um
defende a sua religião, cada um defende a sua religião dentro da sua igreja. E você tem a oportunidade de fazê-lo com os conhecimentos que você tem da sua religião. Não cabe à escola dizer qual é a melhor religião, qual é a pior, até porque nós já vimos e temos visto no mundo várias guerras por discutir a questão religiosa e por não aceitar o outro como ele é. Vereadora, a senhora me dá uma Aliás, parte também? não, vereador. Aliás, o Senhor, naquilo que eu acredito, e eu não sou pregadora da palavra, e nem estou aqui para fazê-lo, não sou uma religiosa para estar fazendo isso. Então, queria pedir respeito à opinião do outro, queria pedir respeito à Constituição Federal, que é o que nós representamos nesse momento. E que a gente não seja taxado de demônio ou de santo pelas nossas opiniões a respeito de um projeto de lei. Seguir a lei talvez seja o maior respeito que a gente possa dar, o maior exemplo, respeitar a legislação, a Constituição Federal, o maior exemplo que a gente possa dar da nossa religiosidade, daquilo que a gente acredita. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimentar meu amigo aqui, o Fred. Tivemos a oportunidade já de falar do sucesso do evento lá ontem, Fred. Então, aproveito essa oportunidade para repeti-lo aqui. Eu fiz questão até de me deixar, por último, acho que todo mundo já ouviu uma expressão que a gente diz, estou numa sinuca de bico, né? Eu sou um dos coautores desse projeto e confesso para vocês que no momento quando o Fernando me procurou, outras pessoas já haviam me procurado para que eu tivesse essa iniciativa. Dessa forma, eu achei coerente acompanhar o raciocínio, a Ana também, estivemos presentes, e é uma ideia que acaba nos levando até a nos sentirmos como pessoas capazes de trazer um benefício à sociedade através de um formato de educação que nós trazemos conosco, porque os exemplos são as melhores formas de nós educarmos as pessoas. Os nossos filhos, muitas vezes a gente fala para fazer alguma coisa, mas nós mesmos fazemos errado. Então, eu sempre digo, os exemplos falam por si só. E confesso para vocês que assim que esse projeto passou por essa casa e foi aprovado, eu tive alguns contratempos, alguns amigos encontraram comigo e me questionaram. Arildo, de que forma você vê a possibilidade de se implantar essa ideia de vocês? Você já percebeu que isso pode trazer, na verdade, alguns problemas, algum tipo de segregação, algum tipo de bullying até, para algumas pessoas que talvez não participem desse processo, por conta que vocês colocam que é facultativo. E se é facultativo, eu não tenho obrigação. Então, vamos imaginar pessoas que talvez sejam ateus, outros de outras religiões, como já foi citado por todos. E naquele momento eu comecei a refletir e me imaginei que talvez tivesse cometido uma falha. Mas a intenção, como todos sabemos aqui, é a melhor possível. Levar ensinamentos baseados numa história que é conhecida por grande parte da população, da sociedade, talvez fosse uma forma de a gente melhorar a formação das nossas crianças, que hoje sofrem com tantas influências negativas da TV, os meios de comunicação como um todo, o dia a dia nas ruas, as próprias escolas que muitas vezes hoje estão aí sendo muito mal cuidadas pelos nossos governantes, né? Nós também nos responsabilizamos. E eu confesso para vocês que hoje, o meu posicionamento diante desse veto do prefeito, ele acaba, na verdade, consertando uma situação que eu não previa. E eu quero aqui externar algumas coisas para que as pessoas entendam, porque eu conversava com o Edinho ali, do dilema que eu estava vivendo, e o Edinho citou uma frase
de Juscelino Kubitschek, e ele dizia o seguinte: o meu compromisso é com o acerto, e nesse campo eu não posso me furtar aqui, de como legislador, de uma pessoa cumpridora das leis maiores que regem o nosso país, de eu ir contra simplesmente porque hoje eu sou um coautor de um processo que nós estamos aqui debatendo. Eu não quero ficar aqui com uma pecha de uma pessoa que talvez não tenha coragem de enfrentar uma situação simplesmente porque alguém disse que não pode. Não, na verdade, eu observei bem a justificativa desse processo e do porquê ele é vetado, e ele esbarra numa coisa muito simples, né? O vício de iniciativa. O que é isso? Não é competência do vereador legislar sobre esse tema. Eu não posso aqui criar uma condição para que um outro poder coloque em prática, sendo que isso é exatamente o que difere os três poderes. Se isso não é da competência do vereador, não serei eu aqui a contrariar esse procedimento, porque afinal de contas eu tenho que respeitar o que a legislação diz. Portanto, eu serei pela manutenção do veto, ainda que o projeto é meu. Parece um pouco de incoerência, mas talvez mais incoerente seria, e aí eu falo aqui por opinião própria, tá? Eu quero aqui respeitar a opinião do Fernando e da Ana. Eu conversei muito com a Ana sobre isso. Por que eu manteria o veto, né, de um projeto que eu mesmo ajudei a criar? Justamente porque aqui aparece uma informação de que isso não é da minha competência. E não sendo da minha competência, eu não quero ficar aqui dando um exemplo de uma coisa que é só para mim, ou seja, não foi eu que fiz e eu vou até o fim. Não, eu terei coerência na minha decisão, porque acho que isso é o melhor. Eu não quero nem entrar no mérito aqui da questão, acho que a Rose falou com muita propriedade, assim como também o vereador Fernando disse, o Hernani, o Edinho, e eu acho que são essas diferenças de ideias que fazem com que haja o crescimento, né, do entendimento da população. E aí cada um faça o seu juízo de valor. E quero aqui respeitar a todos. Para quem também não sabe, eu tenho um irmão que é padre, e do mesmo jeito sou muito amigo de muitos pastores, e participo das igrejas, porque como homem público, sou sempre convidado a estar participando de cultos, e fico muito feliz e muito à vontade quando participo lá, porque eles respeitam a minha religião. Então eu acho que nesse sentido, eu quero aqui também fazer jus a muitos dos votos que eu tive de pessoas de várias religiões que me procuraram e colocaram essa dificuldade. Eu quero respeitá-los aqui e, portanto, eu serei pela manutenção do veto, tá certo? Muito obrigado a atenção de todos. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira mais discutir o projeto, passamos para a votação na forma nominal. Desculpa. O pastor vai fazer a utilização da palavra. Como eu disse quando eu cheguei nessa casa, nós não estamos aqui para fazer dessa tribuna uma igreja. E vai tocar lá. Nós não estamos aqui nessa casa para fazer dessa tribuna uma igreja. Só que eu quero que todos os telespectadores, você que me ouve agora pela web, você que está aí agora de frente com o teu computador, entenda uma coisa. Nesse país, existem várias leis. Neste país, existem vários decretos a serem cumpridos na formalidade e na essência que está escrito no papel, no Supremo Tribunal Federal. Existem leis que têm que ser cumpridas por juízes, desembargadores, pessoas de alto escalão. E olha, eu quero dizer que é uma vergonha. É uma vergonha o que acontece no nosso país. Porque o ser humano tem direito a uma moradia melhor. O ser humano tem direito a um salário digno. E não tem. Está na Constituição. As nossas autoridades estão indo contra a lei. E eu, como pastor e conhecedor da palavra de Deus, eu subo aqui com toda a base para poder falar, não só para os vereadores que estão aqui, como para o presidente, e também para todo o público da cidade de Jacareí.
Quando foi colocado, Fernando, esse projeto nessa casa, eu subi nessa tribuna e está gravado. Está gravado. Eu não fui com o nobre vereador lá para conhecer o projeto, não. Mas eu não fui, não é porque eu sou contra o projeto. Eu não fui e não sou autor do projeto porque eu já sabia. Eu já sabia, Fernando. Como conhecedor da palavra de Deus, eu já sabia que ia dar debate, que iam falar que isso aqui não se faz, que iam falar que está fazendo da tribuna uma igreja, aquela coisa que todo mundo já sabe. Nós somos pastores, mas eu já vivi muito aí fora. Eu sei como que é o negócio lá fora. Eu já vivi tanto do lado bom como do lado mal. Já vivi do lado de pessoas de bem, como de pessoas que faziam leis erradas, andavam por caminho errado, matavam, que é coisa que não se deve fazer com o nosso próximo. Hoje eu sei que não tem que fazer isso. Está na lei que não deve matar, está na lei de Moisés. Mas eu andei com pessoas que matavam, a sangue frio. E hoje, graças a Deus, pela lei de Deus, eu mudei e reconheço que a lei de Deus tem que ser respeitada. Então é um tema, eu estava ali sentado, eu falei, não vou subir. Mas tem uma coisa dentro de mim que fica, vai, sobe. E eu subi nessa tribuna para falar para todos que assistem aqui pela galeria, que eu não sou contra as religiões. Tanto é que quem me conhece na cidade sabe. Eu respeito o católico, eu respeito o espírita, umbandista, você pode ser quem for, eu te respeito. E nessa casa, Fernando, se for colocado, eu volto a falar. Você fez o projeto, eu falei na tribuna e olhei, como eu estou olhando agora. Eu falei, se for colocado nessa casa um projeto também, sobre outras religiões, depois não adianta reclamar. Está gravado. Eu lembro da minha fala. Eu subi, fui favorável ao projeto. Mas eu falei, se for colocado também nessa casa de outras religiões, nós não podemos reclamar e querer que o que prevaleça é somente a nossa religião. Negativo. Se o país é laico, como diz realmente, né? Está escrito, né? Está escrito pelo menos. Se o país é laico, então nós temos que entender uma coisa. Todos os legisladores aqui, agora eu me dirijo a todos os vereadores, olhando para cada um, porque nós não temos que estar aqui com medo de ninguém. Eu estou nessa casa aqui para falar a verdade. Eu me dirijo a todos os vereadores nessa casa no dia de hoje, para dizer, você vote contra ou vote a favor, você não está fazendo errado, como disse a Rose, eu até estava ali, ela falou, as pessoas que estão em casa devem respeitar a opinião das outras. Justamente. Foram 5 que votaram contra os embargos do mensalão. Foram 6 que votaram a favor dos embargos. Agora me diz, são juízes. São conhecedores da lei. Eu não conheço a lei, eu não sou advogado. Mas eu sou um cidadão. E eu sou favorável a esse projeto por causa de tanta coisa errada que acontece nesse país. Está acontecendo tanta coisa errada, tanta safadeza, tanta sem vergonhice. Ah, mas isso aqui é inconstitucional. E não é inconstitucional o que aconteceu lá, então. Bela palavra, pastor, é isso? Não é inconstitucional aquilo lá. Pera lá, poxa. Oh, eu estava ali quieto ali, mas não tem como ficar quieto. Poxa vida, olha, dá vontade de chorar, sabia? Mas, eu vou dizer uma coisa para você que ouve em casa. Eu não ia subir, não. Eu sou contra o veto. Eu sou contra esse veto, tá? Sou contra. Ainda que contra a lei. Eu vou ir contra a lei aqui agora. Porque quando prenderam Jesus, soltaram um bandido e mataram Jesus. Tá bom? Uns gritaram uma coisa, outros gritaram outra. Também, vou dizer uma coisa, é tanta coisa errada que acontece desde a época de Jesus Cristo. Olha, é brincadeira, tá? É brincadeira, viu? Mas eu sou sincero. Se der para mudar, Fernando, e colocar aqui, só te dou uma ideia, tá?
que é capaz que chegue lá e não passe. Colocar aqui no projeto, pelo menos o quê? Estudo religioso. Vereador, é maravilha que o senhor está falando. Estudo religioso, tiro bíblico. Em momento nenhum eu pretendi com esse projeto ser sozinho de forma alguma. Por isso chamei o vereador Arildo, a vereadora Analino. Deixei no artigo 6 que quem regulamenta é a secretaria, é o prefeito, juntamente com o corpo pedagógico da Secretaria de Educação, com o secretário e com toda a sociedade. Né? Eu acho que esse é um momento maravilhoso que nós estamos vivendo na nossa cidade. Se der para colocar esse debate. Legal, acabou o tempo. Se der para colocar aqui ensino religioso, pelo menos você abre espaço para quem quiser fazer o seu debate, até porque o país é um país laico, temos que obedecer, entendeu? Eu prego a Bíblia, eu anuncio o Evangelho, porque eu fui resgatado pelo Evangelho. Andava no meio de pessoas que quer nem falar aqui, que dá até tristeza de ver o que acontecia. Perdi um amigo meu baleado no meu pé nesse mundo do crime. Mas fica aqui o meu voto para você, tá? Sou favorável aqui a você. O projeto continua em discussão. Bom, eu poderia também deixar de vir na tribuna hoje, porque sempre o povo antigo fala, política, futebol e religião não se discute. A discussão é demais. O povo tem toda a razão de ter esses 3 itens na vida dos brasileiros e também em outros países. Eu sou católico. Vim de Minas Gerais. Minha mãe levava 2, 3 quilômetros, descalço, para ir nas religiões, lá em Minas Gerais, na Igreja Católica. Eu também tenho bastante de gente, da minhas irmãs também, que hoje ela é evangélica. Cada um segue a religião que achar melhor. E eu digo para vocês todos que estão me ouvindo agora, Deus é um só. Todo pede para ele para ir para o céu. Não existe 2 céus, existe um só. O senhor fala. Eu votei favorável a esse projeto aqui. Agora, gente, um projeto melhor que esse não existe. Cada lugar que você chegar e ler a Bíblia, explicar a Bíblia, ainda mais para as crianças que estão na escola, a melhor coisa do mundo é você aprender as coisas quando você é criança. Se aqui na Câmara lê a Bíblia, por que será vetar esse projeto? Se você vai no Congresso ler a Bíblia, por que será votar esse projeto? Isso que eu fico pensando, projeto melhor desse não vai existir na cidade de Jacareí. Eu quero dizer a vocês que, olha, eu tenho ido muito à igreja evangélica. Como é bom ir na igreja evangélica. Como é bom ir na igreja católica. Chegar lá, a gente sente certas coisas na vida, porque quando a gente procura Deus, que a gente está precisando procurar Deus. Você chega na igreja, você fica ajoelhado assim, ali vem aquele frio em você, meu Deus, me perdoa, eu fiz errado. Eu tenho que pedir para Deus, vou pedir para homem igual eu? Não dá, vou pedir para homem igual eu. Então eu tenho que pedir para Deus, meu Deus, me ajuda, meu nosso Jesus Cristo me ajuda. Eu estou sofrendo, eu estou precisando de uma palavra de você. Então é um projeto bom, para ensinar as crianças na escola. Seja a religião que for. Vereador, uma parte? Pode me dar Tudo uma bem. parte? Hoje eu estou inspirado, tá? Eu saí um pouquinho ali, mas me vinha à cabeça uma coisa. O que nós temos nessa parede? É um crucifixo. Quem usa o crucifixo com Jesus Cristo lá pendurado? É o católico. Eu poderia chegar aqui e pedir para tirar o crucifixo dali. Eu sou cristão. Eu sou evangélico. Eu não uso crucifixo. Agora, pera lá, deveria tirar aquilo ali da parede, porque aquilo ali, quem usa é o católico. É o católico que usa. Eu saí ali agora e veio uma coisa na minha cabeça.
Pô, nós temos que parar e pensar, poxa. Tem tanta coisa nesse mundo que tem que ser mudada, pô. Tem que ficar nervoso mesmo. Olha, sinceramente, vereador, sinceramente, tem coisa que acontece que dá raiva às vezes. Tem que tirar o crucifixo também. Tem que tirar. Tem lei para deixar ali? Deveria não ter também. Porque o cristão não usa o crucifixo. Ele usa uma cruz vazia, porque Jesus não está mais na cruz. Então deveria tirar também. Olha, com todo respeito, desculpem cortar o senhor aí falando, tá bom? Mas, ó, sinceramente, não, mas aqui... eu ia, mas não tem nem como. Tem hora Esse projeto é um projeto muito bom e a discussão sempre continua. E aí eu quero dizer para vocês, gente, quem disse foi os vereadores que nos usou a igreja aqui. Eu queria que tivesse aqui, algum vereador falou que nos usou a igreja. Todos os vereadores usam a igreja na época de campanha. Meu Deus do céu, só falta entrar, pular dentro da quarta lá na igreja. Se eu pudesse, tivesse lei de fazer um projeto, para nenhum político subir no altar. Sabe por quê? Para respeitar os altares das igrejas de Jacareí. Usa as igrejas, fala na igreja, e depois não promete o que está fazendo na cidade de Jacareí. Vereador, o senhor permite uma parte? Tudo bem. Quero parabenizar pela colocação do senhor, entendeu? Muito bacana o que o senhor está dizendo. E frisar que esse é um projeto onde a gente vai levar o livro da Bíblia para dentro da escola. Nós não estamos levando nenhuma religião, né? Muito, muito bom essa fala do senhor, viu? Né? Então a Bíblia, ela respeita, quer seja o católico, quer seja o espírita, quer seja o evangélico, quer seja as outras religiões. Então a Bíblia é um livro universal e muito a ver com a construção da nossa arqueologia, da nossa história, enfim, eu agradeço pelas palavras do senhor, viu? Tá bem. Eu quero dizer a vocês que a religião é tão boa, o jovem, quando começa na igreja, que eu fazia isso para erguer minha lua, eu começava a ficar lá atrás do banco, e conforme a minha idade vai avançando, eu vou chegando mais para frente, e hoje eu já estou quase chegando perto do padre, porque você, quando vai ficando velho, mais você vai pedindo para Deus, porque você vai pondo mais na sua cabeça. Quem sabe que se eu estivesse na escola lá em Minas Gerais, escritas as Bíblias lá, desde o começo, quem sabe que eu não tivesse aqui, eu ia ser um padre, ou um pastor da igreja. Porque eu já entendi a Bíblia desde pequeno. Realmente está certo esse projeto de você. 3 atores do projeto. Ótimo projeto. Votei favorável. E hoje eu não posso deixar de votar o contrário, o veto, gente. Nós não podemos chegar aqui na tribuna e votar 2, 3 vezes. Então, Fernando da Ótica Original, pelo povo que me abordou na rua, pediu explicação desse projeto, o meu voto é o contrário, o veto. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu só vou fazer um comentário aqui mesmo, vou ser bem breve. E eu quero dizer que na lei do homem existe o direito de ir e vir, e o meu direito vai até onde começa o da outra pessoa. E na lei de Deus, Ele nos deu uma coisa que é fantástico, que é o livre-arbítrio. E as pessoas têm que respeitar sempre a opinião das outras pessoas. Eu tenho amigos de todas as religiões, e eu respeito todas elas, respeito o livre-arbítrio que Deus nos deu de cada um escolher o caminho que quer seguir, seja na vida ou seja na sua religião. E isso é importante. Então, esse projeto vai de encontro a uma situação que também eu tenho lutado muito, que é sobre justamente a educação, que nós temos que investir muito mais do que se investe hoje. Disse recentemente na tribuna sobre os hinos que antigamente, quando eu era jovem, se cantava nas escolas antes de iniciar a aula. Hoje não faz mais. No dia 7 de setembro, que é
o nosso hino da liberdade. Então, é fantástico. Todo mundo aqui se emocionou. Então, o que se tem que fazer é investir mais na educação para que nós conseguimos evitar que os nossos jovens vão para o caminho errado. E isso a gente tem que lutar muito com o seu prefeito no sentido de investir mais na educação, seja em qualquer área da educação, religiosa ou não. É isso que é importante. É só isso, presidente. O projeto continua em discussão. Não tendo ninguém? Não tendo quem queira fazer discussão do projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Contrário ao veto. Vereador Arildo Batista. Só justificando que nós não estamos votando aqui o projeto, e sim o veto do prefeito ao projeto. Quando eu digo que sou favorável à manutenção do veto, é por uma coerência legal, ou seja, estou respeitando aquilo que diz a Constituição. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Eu sou o contrário ao veto. Vereador Edgar Sasaki. Contrário. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Só para justificar o voto, presidente, eu quero deixar aqui também bem transparente, né, que eu quero fazer um compromisso com a população aqui em Jacareí, né, e por onde eu andar, que jamais eu farei discriminação de qualquer religião. Jamais praticarei o racismo dentro dessa casa. Esse é um projeto onde a gente coloca um livro universal chamado Bíblia, na rede municipal de ensino. Então, eu sou contrário ao veto do prefeito. Vereador Hernani Barreto. Quero justificar o voto, dizer mais uma vez que eu sou cristão, adoto a Bíblia e estou tendo uma linha de coerência na votação. O que eu coloco no papel, o que eu falo nessa tribuna, eu pratico, que é a liberdade religiosa e o respeito a todas as religiões. Então isso eu pratico e acho que todos aqui têm que praticar, porque se fala tem que praticar, porque o meu objetivo nessa votação é ampliar e não restringir. Então acredito que o projeto foi mal formulado, poderia ter sido melhorado para deixar a liberdade para todos. E olha como é interessante a discussão nossa. Nós temos na primeira parte da sessão a leitura da Bíblia. Então eu faço uma sugestão, senhor presidente, para que a gente faça, se tiver outra religião, não uma leitura da Bíblia, mas que dê uma mensagem religiosa nesse momento. Então fica aqui a minha sugestão e eu sou a favor do veto. Vereador Itamar Alves. Veja bem, o artigo 280 da Constituição Federal já inseriu nas escolas esse direito. Então, a nossa lei acaba sendo inócua, sendo que já está contemplada pela lei federal. Então, eu sou obrigado a votar favorável ao veto, que foi dessa forma que foi feita a análise do projeto. Vereador José Francisco. Senhor presidente, só para justificar o voto, quero deixar bem claro aqui, também sou católico, praticante, e o meu voto vai ser favorável ao veto, uma questão de coerência, uma questão de legalidade. É inconstitucional, então a gente tem que ter a clareza e o amadurecimento para a gente entender como no passado teve projeto meu que foi vetado e a gente tem que ter a clareza que é inconstitucional e que vai sofrer uma ADIM. Favorável ao veto. Vereador Maurício Raca. Só para fazer um complemento da minha fala, é que eu respeito demais a todos, como eu disse, sobre os direitos de cada um, e eu respeito a opinião das pessoas em qualquer situação, seja da parte religiosa ou não. Mas, e eu também fui, através de um projeto de lei, fui o autor que instituiu o Dia do Livro Espírita. Então, mostra isso, que eu respeito todas as religiões, e com certeza, não importa a religião, mas o mais importante é que cada religião, cada pessoa que exerce a religião, tem Deus no coração. E isso que é o mais importante. Meu voto é contrário ao veto. Vereador Paulinho do Esporte. Só justificando o voto, presidente. É um bom projeto, sim, mas nós estamos aqui para votar de acordo com a lei. E por ele ser inconstitucional, eu vou votar a favor do veto.
Vereador Pastor Rogério Timóteo. Só justificando o meu voto também, para que todos que estão em casa entendam, ninguém que votou, né, contra ou a favor está deixando de ter a sua opinião. Mas, mais uma coisa eu falo aqui, conversei agora com o presidente da casa, eu acho que nessa casa, então, deveria se ter que não colocar nenhum projeto. Eu mesmo não tenho pensamento de colocar projeto, negócio bíblico, mesmo sendo pastor. Porque quando eu entrei, eu falei que eu não ia colocar, tanto é que eu não fui lá para acompanhar o Fernando. E eu sou contrário ao veto, já quero deixar aqui meu voto favorável a você. Entender uma coisa contra ou a favor da lei que existe, eu não quero nem saber. Quero saber que se for acompanhar a Bíblia, tem várias coisas que foram contra muitas leis da época. Teve uma mulher chamada Esther, que ela falou o seguinte, para terminar minha fala, senhor presidente. Ela falou o seguinte: mesmo que contra a lei, eu vou entrar na presença desse rei. Se perecer, pereci. Então eu deixo aqui. Ela entrou mesmo contra a lei dizendo, se perecer, pereci, pelo menos eu fiz. Então, pelo menos você tomou sua atitude, está de parabéns. Vamos em frente, bola para frente. Senhor presidente, só para justificar mais uma vez o voto, respeitando a opinião de cada pessoa, a diversidade religiosa, racial, de opção sexual, ela tem que ser respeitada por qualquer brasileiro. Nós construímos a Constituição Federal para que ela seja cumprida a qualquer momento. Então, respeito todas as pessoas. E ninguém está aqui para discutir qual a melhor religião, qual a pior religião, qual a melhor forma de levar religiosidade. Cada um sabe o seu tamanho, cada um sabe dos seus compromissos e dos nossos corações só cuida o Senhor. Só Ele sabe o que realmente está nos nossos corações. Por isso, eu voto pela manutenção do veto, favorável ao veto e com respeito a todos os demais, porque eu acho que minimamente a gente tem que se respeitar. Quando você usa do ironismo, do cinismo para falar de alguma coisa, eu acho que aí a gente já está desrespeitando. Então, foi uma boa discussão, sou favorável à manutenção do veto. Bom, antes de declarar o resultado, diante do requerimento verbal, tanto feito pelo pastor com relação à imagem e feito pelo Hernani com relação à leitura da Bíblia, eu solicitei agora ao jurídico que façamos então um estudo realmente da legalidade desses dois atos e, se assim, vamos pedir parecer para o IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, nos recalcarmos aí de todas as referências para que, se houver alguma ilegalidade diante desses dois pontos, nós possamos então corrigir e respeitar a Constituição Federal. Ok? Então, o veto total aos autógrafos da Lei 5.782 de 2003, que dispõe sobre a criação do estudo religioso e bíblico nas escolas municipais e da outras providências, foi mantido por 7 votos favoráveis e 6 contrários.